Boa tarde, minha gente. É sábado e eu tô feliz por ter a sua companhia aqui na TV Pública dos Capixabas. Hoje, no TV Revista, vamos falar sobre um telefilme que está sendo gravado em Mimoso do Sul. E também vamos falar de um livro sobre o cantor Belchior. E de gatos que fazem bem à saúde. Também sobre uma exposição da influência, que fala sobre a influência da língua africana no Brasil. E visitamos 2 sebos em Vitória para mostrar como livros usados podem facilitar o acesso à leitura e até à convivência. E se você curte música, o seu lugar é aqui. O estúdio do TV Revista é palco para grandes talentos da nossa terra. E hoje começamos com um som que transita entre MPB, R&B e afro-latinidades. Joey Caetano. Como vou dançar aquele shot e me arriscar até no Ijexá? Como me entender no todo sem você, no todo sem amar, no todo sem amar? Como vou dançar aquele shot e me arriscar até no Ijexá? Como me entender no todo sem você, no todo sem amar, no todo sem amar? Ai, a amplitude do andar só não me contempla mais. A solitude tem o seu lugar, mas depende do olhar. Já caminhei demais sozinho, perdi tempo demais sozinho, me machuquei demais. Está sendo gravado em São Pedro de Itabapoana, que é um distrito de Mimoso do Sul, um telefilme chamado É Quase Verdade. E ele vai passar em rede nacional, tá, gente? Nós acompanhamos um dia de gravação. Rodou. As pedras pé de moleque no caminho convidam quem chega a chegar devagar. No centro de São Pedro do Itabapoana, distrito de Mimoso do Sul, a calmaria de 400 habitantes deu lugar à urgência de 45 trabalhadores do set de É Quase Verdade, telefilme dirigido por Gustavo Moraes. Você dá 2 passos e se chama, está chamando andando. A paróquia e o museu da cidade viraram a base dos equipamentos. A tradicional escola de sanfona e viola do distrito deu lugar ao camarim. Entre maquiagens e acessórios, os atores da comédia se preparam e esperam a hora de entrar em cena. Na verdade, não tive muita dificuldade, não, porque eu acho que o Coronel Sebastião tem algumas características que são minhas e é uma comédia, né? Então eu procuro fazer o mais engraçado possível e tenho conseguido alguns resultados bons. A Clarice, ela é melhor amiga da Janaína, a protagonista, e é uma professora de história que está ajudando aí a amiga nessa grande empreitada. Ela vem sempre com as estratégias e soluções mais pé no chão possíveis e sempre trazendo essa perspectiva para toda a mise-en-scène do filme mesmo, né? A partir do Ação, São Pedro vira a pequena e pacata cidade de Pedra do Frade, abalada pelos causos de uma moradora local. A Janaína, ela é em outra paleta, né? Ela é uma personagem leve, ela tem uma ideologia muito forte, ela é uma pessoa que acredita na vida, nas pessoas, nas amizades, e ela é colocada dentro de uma situação que ela tem que sustentar uma mentira. Mas meio aquela coisa de os fins justificam os meios. Sabe quando tem aquela dualidade muito marcada, o bem e o mal? A Janaína não, ela está transitando nisso, uma balança, uma coisa muito sutil. Então, o que torna mais difícil para a gente poder fazer.
tema, né? Nosso trabalho é exatamente conversar sobre fake news, né? E quanto fake news acaba afetando toda uma cidade, toda a realidade de qualquer pessoa em qualquer lugar. O distrito de São Pedro do Itabapoana foi a escolha perfeita para servir de coração para as filmagens. 12 dias de filmagens. É que a cidade cenográfica necessária para se gravar esse filme já estava toda montada nesse sítio histórico tombado. Mas mais do que isso, a comunidade abraçou a ideia. Mais de 100 moradores daqui e do entorno ajudaram sendo figurantes e cobriram cada cenário vazio. Os moradores pedem licença num lugar que já é deles e emprestam um olhar para a novidade que chega de visita. Eu sou impressionada, eu não sabia que para fazer uma cena era tanta demanda, tanta repetição, tanta coisa que faz. Esse filme vai ser bem legal para estar divulgando nossa comunidade e a comunidade está feliz com esse momento muito marcante que ficará no nosso sítio histórico. O lançamento está previsto para janeiro de 2026. Ano que vem, a equipe voltará a São Pedro de Itabapoana para exibir o filme em primeira mão para a comunidade. Estou me esforçando muito para que as pessoas curtam, se divirtam bastante. Há boas piadas, há boas intenções de fazer rir, de surpreender. Ter muito orgulho de ser capixaba, sabe? De saber que a gente pode fazer produções de alto nível dentro do nosso estado, com a equipe capixaba, com o elenco capixaba. A nossa trupe, ela vem como uma lembrança de que a união realmente faz a diferença e que a gente precisa se respeitar e tentar ao máximo ter cumplicidade com as pessoas, apesar de tudo. O que acontece quando a gente une literatura de cordel com a história do cantor Belchior? O resultado é um livro lançado recentemente em Vitória que traz um pouco da trajetória do rapaz latino-americano que inspira tantos outros. Ele nasceu em Sobral, no Ceará. Cantor, compositor, poeta e cronista de uma geração, gravou 14 discos, misturando folk, MPB e rock. Deixou hinos que atravessam gerações, como Apenas um Rapaz latino-americano e a música Como Nossos Pais. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida. Antônio Carlos Gomes Belchior Fontinelli Fernandes, ou apenas Belchior, nome longo, destino maior. Um artista que nunca se deixou caber em molduras. Já virou livro, documentário, musical e até poesia de cordel. Foi nesse rastro que o jornalista Alberto Perdigão caminhou para escrever Belchior, a construção de um mito na literatura de cordel. Eu fiquei muito impressionado com a quantidade de biografias dedicadas ao Belchior, tá? Tanto em livro como em folheto da literatura de cordel. E isso me fez mergulhar nesse tema, nessas duas mídias e compará-las. E eu descobri, o que eu já suspeitava, de que o Belchior do livro é uma construção simbólica e o Belchior do folheto de cordel é um outro Belchior, é uma outra construção simbólica. Em 6 capítulos, o autor revela os aspectos mais marcantes da vida, da obra e da morte do artista. Eu não imaginava alguém tão complexo, tão controverso e, do ponto de vista do artista, tão genial, né? Então, eu recomendo qualquer pessoa ler uma biografia do Belchior, de livro ou de cordel, e, sobretudo, ler essa síntese das 28 biografias do Belchior. Mais do que mito, Belchior é referência. As músicas moldaram gerações e inspiram fãs e artistas até hoje. Saia do meu caminho, eu prefiro andar sozinho, deixem que eu decida a minha vida. O cantor capixaba Sandreira tem Belchior uma fonte de inspiração. Desde os 17 anos, a obra do artista faz parte da vida dele. Quando escutei a primeira canção do Belchior, nossa, fotografia 3x4, eu fiquei doido assim, né?
O Belchior, a caneta do Belchior é atemporal, assim. Então, pô, eu um garoto, assim, escutando aquilo, eu achava aquilo... me interessavam mais as canções do Belchior do que os livros da escola. E na memória, o primeiro encontro no camarim com o ídolo nunca se apaga. Eu entrei, assim, no camarim, senta aqui, e ele estava sentado, assim, com um livro, né? E aí eu perguntei todo assim, né, tímido, assim, você gosta de ler? Ele com o óculos, assim, olhou pra mim, assim, levantou o olho e falou, gosto muito. Tipo assim, pra mim ficar quietinho, né? Aí eu fiquei quietinho ali, só vivendo aquela emoção de estar com um ídolo. Foi nas obras do ídolo que o cantor André Prando também encontrou inspiração para a própria carreira. É impressionante ver como Belchior foi um compositor que falava sobre o seu tempo, falava sobre o cotidiano de uma forma tão fiel. É possível entender a história do Brasil através das músicas de Belchior, sabe? É assim que Belchior permanece eterno. Atravessa o tempo, rompe as fronteiras da música. Hoje, não é lembrança, é presença. Presença que renasce a cada olhar, escuta, pessoa que encontra sentido em sua obra. Ei, 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 meus amigos, um novo momento precisa chegar. Eu sei que é difícil começar tudo de novo, mas eu quero tentar. Atemporal e necessário. Viva Belchior! O link para a compra do livro está no Instagram do escritor, que é o @falaperdigão. E olha só, agora um som gostosinho que traz características mineiras e capixabas. É o Calango no Congo, duas manifestações culturais dos dois estados, né? Uma provocação artística que inspirou um álbum gravado no Caparaó, que é uma região compartilhada por Minas e Espírito Santo. E esse trabalho é fruto de músicos de lá e de cá, como o acordeonista Breno Brício e o violonista Marcos Coco, que passaram por aqui representando o grupo. Cristalina, água das minas, das cordilheiras gerais, desce correndo por serras, santuários minerais, com saudades das florestas, das festas dos festivais, das quermesses, das meninas, coisas que já não tem mais. Onde está meu Rio Grande? Seus cardumes onde estão? Piau, Traíra, Piaba, Acará, Camaleão. Cadê barcaça e canoa? Vapor d'água, embarcação. Onde as aves ribeirinhas, que é da mata e do sertão. Rio doce, doce, desce, esperando até o mar. Desça doce numa prece e não cesse de cantar. Vitória completou 474 anos nesta semana. Teve festa, teve evento e não é para menos, né, gente? A nossa capital merece demais. É uma cidade que une futuro, oportunidades, tradição. E parte dessa história é contada por meio dos monumentos. São mais de 60 estátuas, esculturas e prédios históricos. A praça é Getúlio Vargas e nela há uma estátua em homenagem ao ex-presidente, um monumento. Quem também foi homenageado foi o músico capixaba Maurício de Oliveira, com a sua representação ao violão, no calçadão da Praia de Camburi. A figura mítica de Dona Domingas foi eternizada em estátua, representando a importância devida, mas só depois da sua morte. E ela já era considerada um monumento quando viva. O índio Araribóia e a personificação de sua valentia ao defender terras capixabas. E a fé de matriz africana na figura de Iemanjá. Todas essas figuras e estátuas estão entre os mais de 60 monumentos da capital do Espírito Santo. Mas tem outro monumento que não é estátua, é escultura. É esse aí. Passando por Vitória, você já deve ter visto esse monumento, né? Sabe o que ele representa?
ele é uma homenagem à imigração italiana no solo do Espírito Santo. Mas o que é que tem a ver esse V de cabeça para baixo com a imigração italiana? Se a gente pensa na psicologia, né, e o que é a representação do indivíduo na psicologia, é esse triângulo. Então, de um certo modo, ao trazer esse monumento com esse formato e com a pedra, né, esse revestimento de granito, que é fortemente uma área da economia capixaba em que há uma presença muito forte de grandes famílias de origem italiana, né, da cultura capixaba. O professor do Departamento de Artes da UFES explicou que o monumento foi encomendado nos anos 90 à artista Sheila Basílio. Outra representação que ele enxerga na obra é a força da mulher imigrante. Esse triângulo é também uma representação do feminino. Ela relembra disso, mas ela, de um certo modo, muito silenciosamente, fala dessa presença também da mulher italiana nesse contexto e a importância dela na formação da cultura capixaba. Ali perto a gente encontra também o monumento à comunidade grega no Espírito Santo, na praça, nas proximidades à Curva da Jurema. E um pouco mais distante dali, em frente à Assembleia Legislativa, mais um. Esse, você sabe o que significa? Ali tem uma casaca gigante, que a gente deu o nome de Guerreiro Zulu. Esse monumento foi uma conquista da comunidade negra do Espírito Santo. Pediram para abrir um edital, abrir um concurso para artistas, escultores participarem e eu acabei ganhando. A escultura em concreto armado demorou um mês para ser feita. Foi instalada no local onde está há quase 20 anos, em 2006. Cada quadro da casaca idealizada representa a mão de obra escrava explorada nas plantações de café, cana, mandioca, economias do Espírito Santo. E também existe a representação da cultura do Congo e da igreja construída por escravos em troca de uma falsa liberdade que representa a insurreição de Queimados. Eu vejo como uma conquista, porque a nossa história, desde a história do Brasil e a nossa história, ela sempre tendeu a ser apagada. Só é atribuída a gente, de uma forma coletiva, quase que inconsciente, negatividade, de todos os modos. Muitas vezes passamos por eles e nem sabemos da importância histórica, cultural, social desses monumentos. Formas abstratas e esculturais em estátuas da nossa história, da vida de um povo. Está rolando uma exposição muito legal lá no Palácio Anchieta, em Vitória. Línguas africanas que fazem o Brasil. Você sabia que as palavras dengo, cafuné, samba, fubá, moleque, cachaça e muitas outras palavras têm origem africana? Olha só. Boa tarde para todo mundo. A gente está exatamente aqui na exposição. Olha que coisa mais linda, inclusive, que tá isso aqui. Foi preparada com muito carinho. Você falava de algumas palavras, né? Olha uma delas aqui, ó, dendê, do quibumbo, inandê, fruto da palmeira. E aí tem várias outras mise-en-scènes aqui, né? Tem várias outras características que a gente vai conversar exatamente sobre elas agora com a Luciana Gondim, que ela é a diretora do Instituto Cultural Vale, que vai contar exatamente pra gente, né? Porque é uma parceria do Instituto Cultural Vale com o Museu de Língua Portuguesa que está fazendo isso aqui tudo. Então, Luciana, muito boa tarde. Conta aqui pra gente primeiro, assim, qual que é a ideia, a proposta de trazer, que vocês trazem aqui nessa exposição. Boa tarde. Essa exposição Línguas Africanas é uma parceria do Museu da Língua Portuguesa com o Instituto Cultural Vale. Quando a gente se conectou, a gente quis trazer aqui para o Estado essa exposição que fala tanto da centralidade da cultura, da presença africana na nossa cultura brasileira. E ela trata da língua, né, da língua como língua viva, da linguagem verbal e a não verbal, que está aqui nos símbolos como esses búzios que tratam da ligação do físico com o espiritual, tem a linguagem dos tambores, a linguagem das artes visuais. Então a gente traz essa exposição aqui para o Espírito Santo para que o público tenha contato com essa língua viva, com essa memória da nossa diáspora africana e se reencontre com essa história, né? A gente tem aqui os bastidores que foram tecidos por um artista capixaba com as palavras
palavras que são parte do nosso cotidiano e que às vezes a gente não reconhece. E atrás desses bastidores tem espelhos para a gente também enxergar a nossa história, a nossa identidade e recriar memórias a partir dessa experiência. Muito bacana, é uma experiência assim, para lá de sensorial, inclusive. Não só você consegue enxergar, mas você consegue sentir, ouvir tudo que está acontecendo aqui nessa exposição no Palácio Anchieta. E agora a gente vai conversar com quem ajudou a organizar isso aqui tudo, né? O curador de toda essa exposição, Tiganá Santana, que vai contar para a gente porque essa exposição veio lá de São Paulo, do Museu da Língua Portuguesa, e veio para cá, para o Espírito Santo, com uma pitadinha ali do capixabismo também, né? Conta pra gente qual é o diferencial dessa exposição aqui no Palácio. Bom, primeiro é um prazer estar aqui e um prazer trazer essa exposição para cá, para o Espírito Santo, que tem agora a presença de artistas do Espírito Santo, né? Castiel Vitorino, Jaine Muniz e Natan Dias. Produzimos também um filme concentrado nessas presenças linguísticas negras no Espírito Santo. O mapa informativo que está presente na abertura da exposição destaca o estado do Espírito Santo também. Então, há essas diferenças, há diferenças cromáticas da própria expografia, há outras cores, né, na montagem. Então, a gente tem uma exposição diferente daquela original, que foi montada no Museu da Língua Portuguesa. E uma exposição com muito respiro também, né? É fundamental, com muito respiro, para que as pessoas possam absorver as obras, as informações, para que estudantes e grupos maiores possam se fazer presentes confortavelmente na exposição, possam receber as devidas explicações, né, das mediadoras, dos mediadores. E há também essas palavras que recebem o público, foram bordadas, né, pelo Rick Rodrigues, que é daqui, lindamente bordadas, né, trazendo materialidade a essas palavras cujas etimologias estão aqui dispostas. E ainda tem o mapa tátil também, tem os recursos de acessibilidade dentro daqui da exposição, né? Absolutamente fundamental. Acessibilidade em vários níveis, inclusive nesse que é estruturante, né, para que as pessoas possam estar na exposição devidamente. De terça a sexta, entre 8 e 18 horas, sábado, domingo e feriado, entre 9 e 16 horas, entrada totalmente gratuita, é livre, é para todos os públicos, está linda, está de se emocionar, vou deixar o convite aqui. E as escolas que tiverem interesse, tem uma parceria do Museu Vale com o Palácio Anchieta, os educadores estão aqui de braços abertos para receber todos os professores e estudantes, é para vir conhecer a história do Brasil com emoção e conhecimento e num olhar único de uma exposição que já recebeu mais de 240 mil visitantes em São Paulo e de lá está vindo direto aqui para o Espírito Santo, assim, é convite da Vale para envolver esses públicos, para emocionar e para criar novas histórias. A exposição pode ser vista até o dia 14 de dezembro, de terça a domingo. Vale a pena demais, tá? E ó, Sabadão tá pedindo mais música, né, gente? Que tal agora uma rocha? O linharense Leonardo Valentim canta sertanejo, forró, piseiro, pagode e acaba de gravar o primeiro DVD. Bora ouvir. Pode arrochar de casa aí, viu? Essa é a Celeste do Valentim. Vem com a gente. Coisa gostosa. Não sei o que é que eu faço sem o seu amor. Meu bem, estou sozinho, preciso de você. Meu bem, como eu te quero, eu não posso te perder. Eu sinto muita sua falta, muita sua falta. Me dê mais uma chance que eu quero te provar. Como você pode me dar o seu amor?
ciúme que me fez, eu não posso mais deixar. Meu coração tá em pedaços, está em pedaços. Volte, amor, eu não mereço esse castigo. Pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão. Volta, amor, eu sinto a falta dos teus beijos. Vem matar o meu desejo, tirar essa dor de dentro do meu coração. Estamos de volta com o TV Revista. Muito obrigada por estar aqui com a gente neste sabadão, dia 13 de setembro. E agora a gente vai curtir um grupo que homenageia um dos principais nomes do rock brasileiro, Raul Seixas, o Maluco Beleza. A banda é Filosofando Raul, uma banda grande, tá? Que normalmente se apresenta com 12 músicos. E aqui no estúdio, Nega Kelly, Ricardeira, Nani e Cláudio Chiari representaram muito. Olha só. Quero ser prefeito, pode ser que eu seja eleito, e alguém pode querer me assassinar. Eu não preciso ler jornais, mentir sozinho eu sou capaz. Não quero ir de encontro ao azar. Mas não quero provar nada, eu já servi a pátria amada, e todo mundo cobra minha luz, minha luz. Oh, coitado, foi tão cedo, Deus me livre, eu tenho medo, morrer de pendurado numa cruz. Eu não sou besta pra tirar onda de herói, sou vacinar. Eu sou cowboy, cowboy fora da lei. Durango Kid só existe no gibi, e quem quiser que fique aqui, entrar pra história com vocês. Agora vamos fazer um passeio literário por histórias que já foram lidas, por emoções já vividas. A nossa equipe visitou 2 sebos na nossa capital. Você lê um livro que já outras pessoas leram, te remete uma sensação de que ele já foi amado e ele foi cuidado por outras pessoas. Eu lembro muito dos tempos de criança, quando a gente ia em bibliotecas para poder acessar os livros antigos. Então, assim, essa atmosfera é muito legal, é muito bacana. Em dias de agitação e procura por consumo rápido, ainda existem lugares que convidam à pausa e à descoberta. Os sebos ou livrarias de livros usados resistem, se reinventam e cativam leitores de todas as idades. Eu vim buscar este livro que eu tinha visto algumas semanas atrás, que foi o que realmente me chamou a atenção. Guia do Namoro Falso, de Adiba Jaigirar. Eu vim buscar alguns livros da coleção Diário de um Banana, porque eu acho interessante essa coleção. Fala uma história bem interessante. Fala sobre a vida de um adolescente. O sebo é interessante porque ele é um ambiente onde traz a gente para essa possibilidade de conhecer os livros que já foram usados por outras pessoas, né? Trazer as crianças para esse ambiente, para a gente é muito legal. Eles passam a ter mais acesso à literatura e não fica só naquele ambiente do que já está mais publicizado por outras redes, né? Nessa livraria familiar localizada em Vitória, histórias não estão só nas páginas, mas também nas estantes, nas lembranças e nas pessoas. O sebo Torre de Papel tem 23 anos de jornada e é um símbolo de resistência e amor pela leitura. Em 2002, nós incorporamos o sebo com a necessidade de diversificar um pouco mais. Era uma época em que havia muitas livrarias aqui em Vitória. Então, havia também uma demanda por algo diferente. Eu frequento aqui desde criança, faz parte da minha vida, né? Meus pais, em 2002, quando começaram, antes até como livraria, eu já vim aqui. E aí eu vou ficando mais velho, nos meus 14, 16 anos,
eu começo a ajudá-los na parte de internet. Aqui o envolvimento com os livros e a paixão em oferecer exemplares exclusivos incentiva a seguir na caminhada. Além de ser uma oportunidade de você comprar o livro mais barato, você tem uma preservação de memória também. Livros capixabas, por exemplo, você vai ver que a gente tem uma prateleira de livros capixabas, que às vezes não são comerciáveis e você encontra em todos os sebos. Eles plantaram uma semente, a semente está crescendo e agora está passando de geração em geração, né? Agora a árvore continua crescendo. Além de comprar, os clientes podem vender ou trocar os livros que já leram. Um ciclo de conhecimento que beneficia tanto leitores quanto autores. Outro sebo, o Cheiro de Livro, atrai os olhares ao longo dos 4 anos de existência. O espaço revela a imersão em um universo de possibilidades literárias. Primeiro, a gente tem a questão da acessibilidade, do acesso à leitura, alguns livros que se perdem com o tempo, então a gente consegue resgatar algumas literaturas que estavam perdidas assim e repassar com um preço mais acessível. E os encontros, né, que eu acho que o mais importante do sebo são os encontros e os afetos que a gente trata aqui, a gente não consegue em outros lugares mais amplos assim. Segundo o site Sebos do Brasil, o Espírito Santo tem hoje 20 sebos cadastrados. Muitos, como o Torre de Papel e o Cheiro de Livro, também atuam na estante virtual, ampliando o alcance nacional. Como a gente cadastra e vende pela internet, então a gente sabe qual livro é procurado na internet, qual livro é procurado no sebo presencial, na loja física, sim. Mais que comércio, sebos são espaços de memória e encontro. Eu acho que o acesso é o que eu mais prezo. Tanto que a gente tem uma banquinha de doação na frente do sebo, a gente recebe doação, então a gente faz esse trabalho de não só vender um livro barato, mas também doar livros. Então acho que isso é muito legal, assim. O sebo Torre de Papel, Livros, fica na Praia do Canto, na rua Eugênio Neto, número 488, loja 1. E o sebo Cheiro de Livros faz parte da loja colaborativa no Espaço Telema, que fica na rua Graciano Neves, número 90, no centro de Vitória. Dá até uma nostalgia, né, gente? E aí, então, falando em nostalgia, né, fala aí do que você sente ou de quem você sente saudade. Olha. Eu tenho a minha irmã lá em Carangola. Vai fazer 2 anos aqui que eu não vejo ela. Eu tô com saudade dela. É a segunda mãe. O que me dá saudade hoje é do meu pai e da minha mãe. O meu pai ele tinha mal de Parkinson, ele já estava há muito tempo acamado, já era traqueotomizado, já não se alimentava, todo travado. Mas a gente é como se tivesse aquela sensação de você ter nadado e morrido na praia. Eu perdi uma filha, ainda dói em mim até hoje. Às vezes no meu canto lá no quarto chora pela ausência da minha filha, que são gêmeas. Eu vejo a outra, mas tá vendo a que foi embora, que Deus levou. A infância, uma fase leve, sem problema. O nosso trabalho era acordar, brincar, dormir e não tinha conta para pagar. Mãe, né? Antes de perder ela, eu era um pouco irresponsável, né? Não tinha muito juízo para nada. E quando eu perdi ela, eu sofri muito, porque ela era meu alicerce. E aí, com a perda dela, eu aprendi, né, sobre a questão de eu ter que me virar com responsabilidade. Eu sinto saudade do meu pai. Ele tá vivo, graças a Deus, mas a gente não tem mais uma rotina diária, né? Aí eu casei, fui pro interior e a gente não tem mais essa rotina de convívio. Foi complicado. A gente sente ainda, eu, minha esposa e minha filha, a irmã dela, né, sente ainda. Na lógica, né, é o filho enterrar os pais, né, o pai enterrar os filhos. Quem sofre mesmo é quem fica. Que tal agora uma sessão de gatoterapia? Eu tô brincando, tá, gente? É aquela típica história de que não é terapia, mas é terapêutica, tá? É que estudos mostram que os gatos fazem bem à saúde, principalmente na redução do estresse.
Numa rotina movimentada do dia a dia ou até mesmo depois da vida feita e que os filhos já saíram de casa, o afeto e a ideia de companheirismo ganham novos significados na vida das pessoas. E é aí que os bichinhos de estimação entram em cena e acabam ocupando parte relevante na vida de seus tutores. Vejam os gatos, por exemplo. Mas para falar sobre os gatos, a gente vai precisar achar cada um deles primeiro. Essa é a parte complicada. Segura daqui, foge de lá. Acho que os gatinhos não são muito chegados à entrevista, não. O interfone tocou, eles já começaram a se correr todos eles. Tipo assim, vai chegar alguém estranho dentro de casa. O barulho do interfone já corre. Não tem jeito. Madiri tem 5 gatos, todos muito tímidos. Todos resgatados da rua. Os 2 mais velhos têm 13 anos, que é a Mel e a Neve. Aí depois veio Tião, que tem 8 anos. Bolt, 7. E a Cissa tem 5 ou 4 anos, a Cissa. Os bichanos foram fundamentais para ela não se amigar com a solidão. Eu fiquei 2 anos sozinha, né, morando sozinha, mas tinha os gatos. Então, para mim, minhas companhias, os gatinhos. Chego em casa, dorme tudo na minha cama. Você tá triste na rua, você chega em casa, começa a brincar com os gatinhos, eles pulam em cima de você. A gente até esquece, assim, dos problemas. Falando em terapia, além de despertarem o senso de responsabilidade e cuidado nos tutores, os gatos podem ser grandes aliados na redução do estresse. Uma pessoa que ela é muito, por exemplo, ela tem um comportamento muito agitado, né? Então, a presença de um animalzinho pode deixar ela mais calma, menos ansiosa. Existe até um estudo que comprova que para crianças com transtorno do espectro autista, o gatinho também tem auxiliado muito, né? Essas crianças a terem, ficarem um pouco mais calmas, se regularem, né? Na minha vida, tirou aquele mito, né, de que gato é traiçoeiro, de que você não pode confiar no gato, etc e tal. Me deu mais tranquilidade. Eu sou uma pessoa muito agitada e gato não gosta de agito. Então, quando eu chego em casa, é aquele momento de que eu tenho que realmente desopilar para eles, né? Senão eles têm outras doenças. Não tenho absoluta certeza que eu não sei o que seria da minha vida sem meus gatos. E apesar de reconhecer a importância do amigo de 4 patas, é bom lembrar que ter um bicho de estimação não substitui o acompanhamento psicológico. Ele chega para ajudar esse tutor, né, com esses sintomas, a minimizar os impactos, mas, de fato, tem que ser uma coisa em conjunto. Tem um espaço na Serra que une turmas de todas as idades e com interesses bem variados. Dança, teatro, esportes e as inscrições para as atividades estão abertas. Quem dança seus males espanta. E espanta mesmo. Para essa turma sênior, a dança é terapêutica, é atividade física, é diversão. Por que é bom dançar? Porque o movimento do corpo, né? O corpo não fica parado, por exemplo, tá um frio, aí a pessoa já fica aquele frio que fica parado o tempo, né? Aí a gente fica com a umidade baixa, aí fica aquela friagem, aí depois que você fica esquentando igual eu tô agora, então eu tô sentindo calor. Algumas começaram há pouco tempo e já sentem a diferença. Bom, tô gostando. Tá gostando? Tô cheio de dor no corpo, agora tá melhorando tanto, né? Não é que faço igual as outras não, mas devagarzinho na boa. Além dessas super senhoras, as crianças também têm vez. A turminha já se prepara para a aula de balé. Há 17 anos ensinando a prática da dança, a professora aponta os benefícios da atividade para todas as idades. Melhora a coordenação motora, né? Conforme você vai fazendo, você vai treinando, você vai repetindo os movimentos. Óbvio que para dança sênior é um pouquinho mais complicado, né? A gente vai fazendo de uma forma mais lenta, mas tem um benefício muito grande para a coordenação motora. Tem aula de dança, mas tem aula também de teatro. A gente está subindo aqui ao palco para conversar com parte do elenco de um espetáculo. Olá, tudo bem? Você faz quem? Meu nome é Guilherme e eu faço o cachorro. Meu nome é Gabriela e eu faço jumento. Meu nome é Luísa e eu faço a galinha. Meu nome é Maria e eu faço a gatinha. Meu nome é Raniela e eu faço a criança. Meu nome é Bernardo e eu faço a criança. Pois é, e todos eles juntos, só uma parte, vão montar um espetáculo chamado... Saltimbancos! Nós gatos já nascemos.
nascemos pobres, porém já nascemos livres. O teatro é uma outra vida, então é uma formação onde você esquece tudo lá fora e vive outras coisas aqui dentro. Então, assim, vale muito a pena. Eu não falo que é terapia, mas é uma forma de viver a vida vivendo outras vidas. Dança, teatro e também esporte. Rola um futebol na quadra, claro que sim, e outras atividades. Por aqui é tudo multidisciplinar. Na realidade, multidivertido. Mas deixa eu te contar. Aqui, que eu tanto falo, é a Estação Cidadania Cultura na Serra. Todos os moradores da região podem se inscrever nas aulas que rolam por aqui, na estação. Só o morador vir aqui no Estação Cidadania, que a nossa secretaria aqui no Estação Cidadania funciona de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 5 da tarde. Aquelas atividades que ainda tiver vaga, eles ficam sabendo a informação na hora da secretaria. No ano de 2024, nós atendemos mais de 1.500 pessoas aqui nesse espaço. A expectativa para o ano de 2025 é a gente pôr de 1.500 para 2.000 atendimentos. O importante é a cultura, a arte, o esporte ao alcance de todos e de forma acessível. Para você que mora na Serra, fica a dica, tá? O espaço fica na Avenida Domingos José Martins, número 142, ali entre Eldorado e Novo Porto Canoa. E o Instagram é @estacãocidadaniaculturaserra. Estacão Cidadania Cultura Serra. Pessoal, o nosso programa está terminando. Muito obrigada pela preferência, pela companhia. Importante dizer que de segunda a sexta, o nosso TVE Revista TVE Revista é ao vivo e sempre a partir de meio-dia no canal aqui 2.1, também no YouTube e na rádio 89.1 FM. Um excelente final de semana para vocês. Beijo! Slowly he got Georgia apples, he won roly roller, he got hair down to his knees. Got to be a joker, he just do what he please. He wear no shoe shine, he got toe 10 football, he got monkey finger, he shoot Coca-Cola, he said, I know you, you know me. One thing I can tell you is you got to be free. Come together right now over me. He back production, he got one risk and blow, he got on the cipher, he won spinal cracker, he got feet down low, his knees, hold you in his arms.